Êxodo 20, vamos ler a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou, porque abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Senhor, nosso Deus, fale conosco nesta manhã. Queremos aprender mais, Senhor. Na verdade, pedimos não só agora, mas a sua bênção, a direção do Espírito Santo sobre esta série, sobre os 10 mandamentos, em nome de Jesus, para que conheçamos cada vez mais a sua santa vontade para o nosso viver, Senhor. Em Cristo, para a sua honra e glória pedimos, e em Cristo, esperando o bem nosso no Senhor, cada dia mais em Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, esse papel que eu dei para vocês, ele é o catecismo, é o trecho do Catecismo Maior de Westminster sobre o primeiro mandamento. Então, nós estamos retornando hoje, depois de um mês, em que nós fizemos um outro estudo na nossa igreja sobre a prática do bem. E vamos retornar aos estudos regulares, agora de manhã, ao estudo dos 10 mandamentos, estudando o Catecismo Ortodoxo e complementando com o Catecismo de Westminster. São os 2 catecismos que nós vamos estudar nesses 10 mandamentos. E à noite, com a graça de Deus, voltando ao estudo do Evangelho de João. Mas eu quero dar algumas palavras antes de nós entrarmos no texto, para nós relembrarmos. Tem um mês que a gente parou, Então, para refrescar a nossa memória. Inclusive, quero dizer para vocês que esse estudo sobre a prática do bem, ele não vai parar no sentido de que os 10 mandamentos vamos continuar falando da prática do bem, porque a prática do bem ou as boas obras, como até estudei aqui na classe de novos membros hoje, ela é exatamente aquilo que os mandamentos dizem. Então, praticar o bem é obedecer os 10 mandamentos. E nós vamos, então, estudar aí um bom período, eu acredito mesmo que este ano todo, estudarmos os 10 mandamentos, e temos ainda a oração do Pai Nosso, que está aqui no Catecismo Ortodoxo. Eu quero aproveitar muito essa oportunidade, porque os 10 mandamentos precisam ser bem conhecidos por nós. E eles são 10, 10 mandamentos. Eles se dividem em duas partes, uma parte para Deus e uma parte para o nosso próximo. O primeiro mandamento, que você não precisa abrir agora, mas o nosso Catecismo Ortodoxo, na página 63, ele
diz que a lei de Deus, o que é a lei de Deus? É o decálogo ou os 10 mandamentos. O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás imagem de escultura. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto, lembra-te do dia do sábado, ou do dia do Senhor. Aqui nós temos 4 mandamentos diretamente para Deus. Os seis seguintes mandamentos, eles são em relação ao nosso próximo. Quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. O nono, não dirás falso testemunho. E o 10º, não cobiçarás o que é do teu próximo. Ele se divide, então, em 2 partes. Só estou relembrando aqui. Uma parte é para Deus, outra parte é para o próximo. Jesus resumiu assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E eles têm um prefácio, e o prefácio diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Deus, antes de apresentar os 10 mandamentos, ele diz isso para Israel: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Isso tem uma ligação direta para nós. Esse prefácio, ele apresenta 3 coisas. Primeiro, mostra ele mostra a quem o direito de legislar toda a regra pertence. A Deus. Ele é o Yahvé, ele é o Senhor. É ele quem legisla, é ele quem determina a lei, a palavra, a vontade, o que é bom. Em segundo lugar, diz que ele é o Deus do seu povo, para, através da promessa de sua generosidade, os encorajar-se a obedecê-lo. Ele não é só o legislador, mas ele é o Deus de Israel. Em terceiro lugar, que te tirei da terra do Egito, como se ele dissesse: eu sou aquele que me revelei a vocês e lhes concedi todas as bênçãos. Portanto, vocês são obrigados a mostrar gratidão e obediência a mim. Então, nós temos que, para ler todos os 10 mandamentos, nós temos que guardar sempre esse prefácio e esses 3 ensinos do prefácio. Primeiro, que ele é o legislador, o Yahvé, o Senhor. Segundo, que ele é o nosso Deus. E terceiro, que ele é o nosso Salvador. Isso se aplica a nós, pertence a nós, sim, diz o Catecismo Ortodoxo, porque elas figurativamente incluem e implicam todo o livramento da Igreja. Além disso, essa também foi o tipo de nossa maravilhosa libertação realizada por Cristo. Quando Jonas estava na barriga do peixe, tem aquela oração de Jonas, e ele diz assim: a salvação vem do Senhor. Toda salvação vem do Senhor, na história da Igreja e na nossa história pessoal. Mas existe essa salvação principal, que é a salvação do pecado, que Jesus Cristo veio morrer na cruz. Nós cantamos aqui, né? Nós lemos sobre a morte de Jezabel, que era uma mulher ímpia, e o Senhor Jesus Cristo morreu para nós não morrermos. Essa salvação maravilhosa estava ali prefigurada, estava demonstrada, ilustrada na libertação do Egito. Então a Bíblia, o Antigo Testamento é promessa, já falei isso aqui algumas vezes para os irmãos, e o Novo Testamento é cumprimento das promessas. No Antigo Testamento, o Senhor Deus estava revelando a salvação que ele iria trazer em Jesus. Então, inclusive, aquela libertação do Egito foi uma revelação do que Deus iria fazer em Jesus. Então, nós hoje temos essa lei, que é a lei daquele que legisla, primeiro, que é Yahvé, segundo, aquele que é o nosso Deus, e terceiro, aquele que é o nosso Salvador. Então, essa lei, ela tem que ser vista assim. Não é moralismo, lembra que eu falei? Não se tornam apenas, como se eu colocasse aqui, regras morais secas e dissesse somente assim: obedeçam. Não. Elas são as leis que vêm do nosso Deus, que elas devem ser feitas com amor. Nós devemos amar ao Senhor e nós devemos obedecer por amor, em gratidão, porque Ele nos salvou, porque Ele é Deus, porque Ele é o legislador, nosso Deus, e devemos amar o próximo porque nós amamos a Ele. Então, sempre nesse entendimento que nós devemos ver as leis do Senhor e os 10 mandamentos. Se nós não entendermos isso, nós não vamos compreender os 10 mandamentos, né? Olha só que coisa, irmãos, eu tenho um aqui.
Quem de vocês quer aqui? Quem levantar a mão primeiro ganha. Ninguém. Dona Ginásio. Carol, dá. Ó. Como os maiores cavalheiros, deixa para aí. Então, meus irmãos, vamos ver aqui então os 10 mandamentos explicados conforme os 2 catecismos. Eu estou fazendo isso porque é uma coisa preciosa, né? Eu já disse para vocês lá atrás que eu considero, na minha humilde opinião, o catecismo maior, a melhor explicação da história da igreja sobre os 10 mandamentos, né? Então vamos estudar esse catecismo junto com o catecismo ortodoxo. Essa folha que eu dei para vocês, ela tem o primeiro mandamento. Pergunta 103, né? Porque o catecismo é muito grande. E essa aqui já é a pergunta 103. Qual é o primeiro mandamento? Resposta. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Né? Então, esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Nós temos aqui as 3 perguntas seguintes, que elas vão dividir o estudo desse mandamento em 3 questões. Né? Primeira questão: quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Segunda questão: quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? E a última questão é: o que nos é especialmente ensinado pelas palavras diante de mim no primeiro mandamento? Então nós vamos estudar, eu já comecei na verdade esse estudo com vocês lá atrás, ainda no mês de dezembro, finalzinho de dezembro, mas convém que nós venhamos fazer uma breve repetição e continuar então os nossos estudos. Então esse estudo ele divide-se nessas 3 partes, como os outros mandamentos também nós vamos estudar dessa forma, né? O que o mandamento exige, o que o mandamento proíbe, e especialmente em relação aqui ao primeiro mandamento, o que nos é ensinado com essa parte que diz diante de mim, porque você vê que Deus diz assim, né? Não terás outros deuses diante de mim, né? Então nós temos que entender o que significa isso, mas vamos por parte. Quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Olha a resposta aí. Os deveres exigidos no primeiro mandamento são o conhecimento e o reconhecimento de Deus como o único e verdadeiro Deus e nosso Pai, e nosso Deus, perdão. Então vamos aqui, a primeira coisa que esse mandamento nos ordena e é exigido por nós é nós conhecermos a Deus e nós reconhecermos a esse Deus como o único Deus, nosso verdadeiro, o nosso Deus. Então temos aqui 3 coisas praticamente aqui, 3 exigências iniciais deste primeiro mandamento. O primeiro é que eu busco conhecê-lo. A primeira exigência é a minha obrigação conhecer a esse Deus. A segunda obrigação é eu reconhecer este Deus. Observe que a partir do momento que eu conheço a Ele, eu devo reconhecê-lo como Ele está se revelando a mim, né? Então, se eu conheço a Ele agora como Deus, eu devo reconhecê-lo na minha vida. Mas esse reconhecimento, ele tem uma qualidade pessoal. Quando ele diz aqui, reconhecê-lo como único e verdadeiro Deus, quer dizer, na medida que eu vou conhecendo esse Deus, eu vou conhecendo também que ele é único, que não há nenhum outro Deus e que, portanto, sendo ele único, ele é o verdadeiro, todos os outros deuses são falsos. Mas aí vem o elemento pessoal. Eu devo agora considerá-lo o meu Deus, ou como está aqui no Catecismo de Westminster, o Catecismo ortodoxo é demais, pessoal, então sempre aquela linguagem assim, meu, né? Mas aqui está nosso Deus, nosso Deus. Então, irmãos, já estudei essas partes aqui com vocês, mas é bom, né, nós relembrarmos aqui e enfatizarmos um pouco mais isso. Esse mandamento está, então, colocando para nós como nossa exigência que nós devemos buscar o conhecimento de Deus. Eu queria dividir essa busca em 2 partes aqui. Primeiro, uma busca do homem não convertido e uma busca do convertido.
A Bíblia fala, por exemplo, Paulo fala que Deus, esse Deus ele está se revelando. Ele se revela na criação toda. Hoje eu levantei, aí eu fui lá no quintal, aí ficaram assim, eu não sei qual é o nome do passarinho, mas é um bem pequenininho, mas que canta assim. Aí um ficou numa caixa d'água, outro ficou noutra caixa d'água. Parece que eles estavam conversando, né? Aí ficaram cantando um para o outro assim. Então, a criação inteira, os animais, o canto dos pássaros, o sol, a chuva, tudo revela Deus. Paulo diz lá em Romanos que o poder de Deus, a sua divindade, se conhece nas coisas criadas. Mas ele fala também no capítulo 2 sobre a consciência que Deus colocou, implantou em nós uma consciência que foi manchada pela queda, mas que ela ainda está lá. E essa consciência, ela percebe o que é certo e o que é errado, e ela é um senso de Deus, né? Toda pessoa, quando ela está assim num sufoco, num perigo, ela diz logo, ai meu Deus, né? É uma coisa natural. Por quê? Porque o ser humano, ele pode até se dizer ateu, mas ele não consegue afogar aquele senso de que Deus implantou em nós, de que há um Deus, e de que há um juízo, e de que há o certo e errado. Nós somos seres morais, nós somos seres que têm essa consciência, né? Então, isso também é revelação de Deus. Então, isso nós chamamos de revelação geral, que é a revelação na criação e a revelação na nossa consciência. Mas existe a revelação especial, que é a revelação em Cristo Jesus, é a revelação que Deus deu a Israel e que Deus deu, vamos dizer assim, registrou essa revelação nas Escrituras. É revelação especial. O tema central das Escrituras é Jesus. Jesus prometido desde Gênesis, por todo o Antigo Testamento, e que vem cumprir as promessas no Novo Testamento. O tema da Bíblia é Jesus. A Bíblia fala de Jesus. Então, a Bíblia está mostrando que Jesus é o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Vimos a sua glória como unigênito de Deus. Então, em Cristo, Deus se revela muito mais do que nos pássaros, do que na criação, do que em todas as coisas, do que em nossa consciência. Em Cristo, ele se revela como Deus Salvador, como Deus do seu povo. O Senhor diz assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a cada criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Isso fala da responsabilidade humana. Isso fala que os homens, eles são responsáveis, quando ouvirem a palavra de Deus, são responsáveis de crer nela, e que eles responderão a isso, né? Responderão. Paulo fala em Romanos 1, que os homens não são ignorantes, no sentido de que eles não têm nenhum conhecimento de Deus. Não. Leia Romanos 1, Paulo diz, apesar de eles terem conhecimento de Deus, eles desprezaram esse conhecimento e eles se tornaram idólatras. Isso fala da responsabilidade humana. Esse mandamento está dizendo que todo homem, toda mulher deve ouvir a palavra de Deus, deve buscar conhecer a Deus, deve, conhecendo esse Deus então, se dobrar diante dele e tê-lo como seu Deus. Isso os ímpios não fazem. Isso o homem só faz quando o Espírito Santo regenera. Você sabe disso. Se você está aqui hoje, é porque Deus teve misericórdia de você. Deus te deu um novo coração, um coração crente, um coração arrependido, um coração dócil, um coração que passa a ouvir a palavra de Deus, que antes você não tinha. Mas Ele te deu esse coração. Mas esse mandamento de respeito a isso, de respeito àquele homem que, sendo ainda ímpio, ele tem por obrigação conhecer Deus, buscar conhecer esse Deus e se render diante dele, ouvir a revelação geral, ouvir a revelação especial, mas ele só vai fazer isso, evidentemente, quando o Espírito Santo iluminar o coração dele. Sem isso, ele não fará. Sem isso, ele vai quebrar esse ponto aqui e ele vai, então, se perder, porque ele, em vez de adorar esse Deus, o que ele vai fazer? Ele vai negar esse Deus, ele vai fazer aquilo que Paulo diz em Romanos 1. Adorará a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Como é que os homens vivem fora, os homens ímpios? Eles escolhem um ídolo para eles. Vai adorar o dinheiro, vai adorar a família, vai adorar um filho, a mãe,
vai adorar a profissão, vai adorar alguma coisa. E Deus mesmo, eles não querem saber. Então, é assim que os homens vivem, e eles quebram então esse mandamento. A partir do momento que esse mandamento é quebrado, os outros todos são quebrados, irmãos. Porque, no certo sentido, esse é o mandamento principal. Esse é o mandamento que dá sentido a todos os outros mandamentos. Nós vamos observar isso no nosso estudo. Então, os outros mandamentos, eles encontram vida e sentido nesse ponto aqui inicial. Quem é o seu Deus? A quem você adora? Agora, numa segunda parte, eu quero falar com vocês que já são cristãos, né? Então, você é alguém que já se arrependeu dos seus pecados, já creu em Jesus, já ouviu a palavra de Deus, já ouviu a revelação especial, e agora você pode contemplar a revelação geral, porque você já conhece o Deus da revelação especial. Então, você não é mais igual aquele ímpio de Romanos 1, que olha para a criatura e adora a criatura. Como, por exemplo, as pessoas, essa questão da preservação, né, do meio ambiente, dos animais, dos vegetais, dos recursos naturais, tudo isso é bíblico, tudo isso é bom, tudo isso nós temos que fazer mesmo, nós temos que preservar o meio ambiente, tem que tratar bem os animais, tratar os vegetais, cuidar do que Deus nos deu. Só que o homem ímpio faz isso como? Ele faz isso olhando para a criação e adorando, aí começa a adorar as árvores, começa a adorar os animais, começa a adorar os recursos naturais. O cristão não. O cristão, porque ele já conhece a Deus, ele olha os animais, as criaturas todas e cuidará dessas coisas e dessas criaturas em honra a Deus. O homem ímpio olha para o sol e diz assim, como é lindo o sol, aí começa quase que a adorar o sol, né? Um dos nossos irmãos aqui da nossa igreja até me contou um dia desse, que ele estava num lugar onde teve ali eu não sei se foi o nascer ou o pôr do sol, é um lugar turístico, que as pessoas vão para aquele lugar para assistir o nascer, agora não sei se é o nascer ou o pôr do sol, né? E na hora que acontece, elas batem palma, né? Aí ele falou assim para mim, que ele não bateu palma, porque ele sentiu que aquilo era como se estivesse adorando o sol, né? É lindo, e nós devemos ficar extasiados com a beleza da criação, mas quando nós vemos isso, nós damos glória a quem? Ao Criador. Deus está se revelando no pôr do sol, Deus está se revelando no nascer do sol, Deus está se revelando na lua. Gênesis 1 diz que tudo que ele faz é muito o quê? Bom, né? Então, meus irmãos, nós cristãos, agora que somos, nós temos uma outra visão. Aquilo que eu falei para vocês da cosmovisão, né? Que vem de um coração renovado, transformado, que olha para o mundo agora como criação de Deus e glorifica a Deus. Mas esse mandamento também é para nós, irmãos. É para nós. Nós temos obrigação. Nós já conhecemos a Deus? Amém. Nós já fomos convertidos, o Espírito Santo já nos deu um novo coração. Nós já nos arrependemos dos nossos pecados? Amém. Mas isso não para aí. Nós temos que buscar crescer no conhecimento dele, porque esse conhecimento vai nos levar ao reconhecimento. Você tem a eternidade toda para conhecer o seu Deus, portanto, se esforce. Busque os meios de graça. Como é que Deus se revela? Deus se revela na palavra, Deus se revela em Jesus, o Jesus da Bíblia. Leia a sua Bíblia todo dia. Se os irmãos, eu quero até, eu estava pensando esses dias, né, da gente fazer uma série aqui, uma espécie de estudo sobre hermenêutica, sobre como ler a Bíblia, algumas orientações para ler a Bíblia. Eu acho que eu preciso fazer isso aqui com os irmãos, a gente vai fazer se Deus quiser, mas eu quero lhes dizer isso. Olha, se quiserem até alguma orientação, pastor, como eu devo ler a minha Bíblia? Venham comigo, eu quero ajudar vocês nisso. Mas não deixe de ler sua Bíblia. Não deixe de ler sua Bíblia todo dia, meditar, de orar. Tire um tempo. Você não tira um tempo para comer todo dia? Tira um tempo para tomar o seu cafezinho lá, comer o seu pãozinho, almoçar. Não deixe um dia sem ler a Bíblia. Porque, irmãos, não há conhecimento mais importante que o conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus vai dar sentido a tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai entender os outros conhecimentos, sabe?
Por exemplo, vocês aqui, nós temos aqui irmãos que estão estudando, fazendo faculdade, outros irmãos que têm as suas profissões, né? Seu trabalho. Vocês sabem que todo mundo precisa aprender e continuar aprendendo, continuar estudando. Mas esse estudo aqui que eu faço na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, esse estudo, ele vai crescer em sentido na medida que eu conheço Deus, que, por exemplo, me deu o dom para fazer aquilo, deu talento para os homens de fazer aquelas descobertas com as quais hoje eu posso trabalhar e aprender. Eu vou vendo em tudo as marcas de Deus, eu vou trabalhando melhor, eu vou agindo melhor na medida que o meu conhecimento de Deus aumenta. Por quê? Porque eu vou ver a obra de Deus em tudo e eu vou querer glorificá-lo em tudo. Então, eu não vou para a minha faculdade, eu não vou para o meu trabalho apenas para adquirir conhecimento naquela área, mas eu vou ali para ver as marcas de Deus naquela área ali que eu estou aprendendo. Porque foi Deus que deu todo o conhecimento, inclusive o conhecimento que os meus professores dão para mim, ou que eu estou aprendendo na minha profissão, e assim por diante. Então, na medida que eu cresço no conhecimento de Deus, eu vou adquirindo sentido para tudo que eu faço, e eu vou aprendendo a agir melhor, porque eu faço tudo para a glória dele, e aí eu vou fazer bem realmente para os outros. Eu vou fazer bem para o meu próximo, na minha profissão, naquela minha área de trabalho, na minha família. Então, meus irmãos, não deixem de ler suas Bíblias, guardem o dia do Senhor, separem esse dia para Deus. Culto da manhã, culto da noite, a comunhão dos irmãos. Nós vamos ter daqui a pouco o nosso almoço. O que é isso, né? Nós estamos desejando ouvir a palavra dele a cada domingo, ter comunhão com aqueles que amam a ele. Para quê? Para conhecer a ele. E na medida que nós vamos reconhecendo a ele, nós vamos reconhecendo. Então eu quero colocar as coisas dessa forma aqui. Na medida que eu conheço você, eu reconheço você como você é, né? Assim é com Deus. Na medida que eu conheço a Deus, eu conheço a Deus. Então eu vou reconhecê-lo como meu Deus, como meu Senhor, único Deus, verdadeiro Deus. Cada vez mais eu vou ficando, já que o assunto hoje muito é vacina, né? Todo mundo aí se vacinando, eu vou ficando cada vez mais vacinado contra um vírus, que é pior do que o vírus da Covid. É o vírus da idolatria. Esse vírus é um vírus terrível, é o vírus no sentido, né? Claro que eu estou aqui fazendo uma comparação, não no sentido literal, mas no sentido que existe no nosso coração uma luta contínua contra a idolatria. Irmãos, aquela mãezinha lá que tem o filhinho dela, né? Aí ela fica tão feliz com seu filhinho, seu bebezinho, aí ela pega o seu filhinho e fica feliz. O coração da mãe tende a idolatrar o filho, entendeu? Isso é uma luta que a gente vai ter a vida toda. Ah, meu filho, aí começa a falar só do filho, aí só pensa no filho, aí só fala dele. E Deus? Então teu filho virou teu Deus. Porque agora a vida toda ela está circunscrita ali àquele bebezinho. Você vai fazer mal para o seu filho, você vai fazer mal para si se deixar a idolatria tomar conta. Veja o seu filhinho, como é que a Bíblia diz? Bem-aventurado é o homem que tem filhos, porque os filhos vêm de quem? Do Senhor, vem de Deus. Então, na medida que eu vou crescendo no conhecimento de Deus, eu vou me vacinando contra o vírus da idolatria, porque a mãezinha que tem um filhinho lá, ela vê o seu bebezinho como uma bênção de Deus, e ela diz assim, eu vou ensinar essa criança nos caminhos de Deus. Eu vou orar por ele. Eu vou instruí-lo nos caminhos do Senhor. E aí eu vou fazer bem para ele. Não vou ficar colocando ele num pedestal. Ah, meu filho, agora eu tenho um filho. E só fala disso. Né? Então, a questão é... E assim eu estou dando uma ilustração, mas aí a gente pode ilustrar em tudo. Dinheiro, profissão. Não tem gente que vive para a profissão? Não tem gente que vive para sua casa, para o seu carro? Tem gente que compra um carro e se fizer um arranhãozinho no carro, ele morre. Ele vive para aquele carro, ele vive a idolatria, irmãos. Deus
é objeto da nossa adoração e a Ele nós devemos adorar. Continua o catecismo. Acompanhe comigo aí, por favor. Como também adorá-lo e glorificá-lo como tal, mediante o pensar, o meditar nele, lembrar-se dele, tendo em alta conta, honrando, adorando, preferindo, amando, desejando, temendo, crendo nele, confiando, esperando, deleitando, regozijando-se nele, sendo zeloso por ele, clamando por ele, dando-lhe todo louvor e graças, e prestando-lhe toda obediência e submissão com todo o ser, sendo cuidadoso em agradá-lo em todas as coisas, entristecendo-se por ofendê-lo em algo, caminhando humildemente com ele. Eu não vou conseguir ler todos os versículos aqui, mas eu peço para vocês depois lerem na casa de vocês, tá bom? Mas eu queria meditar um pouco no que acontece quando, olha só, irmãos, quando eu conheço a Deus e quando eu reconheço a Deus. O ímpio, quando ele é convertido, ele conhece e ele passa a reconhecer a Deus. Agora, ele tem que crescer nisso. E quanto mais ele cresce no conhecimento de Deus, mais ele cresce no reconhecimento de Deus e em olhar para esse Deus como o único Deus e o seu Deus. E ele, então, ele vai passar a adorá-lo e glorificá-lo como tal. Adoração a Deus. A glorificação a Deus como tal. De que forma isso acontece? Aqui nós temos vários verbos. Primeiro, mediante o pensar e o meditar. Lembrar-se dele. Esses três verbos aqui, me parece que eles envolvem, a ênfase no catecismo é com a mente. Meditar. Primeiro, pensar, meditar, lembrar. Pensar em Deus. O que nós pensamos mais no nosso dia? Ou o que está por trás das nossas decisões, das nossas ações? Aqui, o catecismo ele vai falar de que nós devemos ter um pensamento em Deus. E esse pensamento nos leva a meditar nele. Vamos ler Isaías 45, 23, por favor. Isaías 45, 23. Diz assim a palavra. Isaías 45, 23. Vou ler desde o 22, tá? 22 e 23. Olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra da justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, por mim jurará toda a língua. Então, temos que olhar para o Senhor. Irmãos, eu queria destacar aqui que é nossa obrigação, quando nós vamos adorar a Deus, que Deus esteja em todos os nossos pensamentos e que nós estejamos meditando nele. Essa meditação dele, me permita explicar aqui, é uma reflexão contínua nas Sagradas Escrituras, pensando no que ela ensina e aplicando a nós. Eu vou ler outro texto aqui, com os irmãos, que está aqui no Salmo 63, versículo 6. Por favor. Salmo 63, versículo 6. Eu acabei lendo Isaías antecipadamente, mas ele já nos ajuda
tem tudo a ver com isso que eu estou falando, mas o ponto de Isaías está mais lá na frente. Mas esse aqui é o ponto da meditação, que diz assim, Salmo 63, versículo 6. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Lembrar e meditar. Esse é um trabalho que eu devo ter continuamente numa vida que, tendo reconhecido ao Senhor, depois de conhecer o Senhor, eu devo adorar e glorificá-lo como tal, e tudo começa com meditar e pensar nele, pensar e meditar nele. Tá? Como é que isso ocorre? Isso é uma coisa que eu tenho que determinar fazer. Eu tenho que determinar na minha memória, já que eu amo esse Deus e já que eu creio nele e quero viver em honra e glória ao seu nome, eu devo determinar em que eu não vou deixar de pensar nele e de meditar nele. Isso é muito importante no mundo de hoje, onde nós temos 1001 distrações que nos fazem, praticamente, se nós não tomarmos cuidado, nos fazem deixar de pensar em Deus e meditar em Deus. Né? Eu quero fazer uma pergunta para vocês, irmãos. Como está a sua vida devocional? Como é que eu tenho que ler a Bíblia? Eu tenho que ler a Bíblia assim. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Por exemplo, eu leio este salmo aqui, né? Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Eu devo ler o texto das Escrituras pensando no que eu estou lendo, procurando conhecer o Deus que está se revelando aqui nas Escrituras Sagradas. Esse pensamento, então, eu vou lendo, pensando. Eu não vou lendo apenas para cumprir uma tabela diária de leitura da Bíblia, mas eu vou lendo, pensando. Esse pensamento vai me levar a um outro exercício que é a meditação. Então, eu vou pensando nisso aqui que a Bíblia está falando, por exemplo, esse salmo, e eu vou meditando. O que é meditar? É pensar e refletir. Né? Refletindo, aplicando na minha vida. A meditação, ela é como alguém já disse, é o trabalho semelhante ao melhor pregador que você já ouviu. Como é que o pregador deve fazer? O pregador, ele prega a palavra, ele ensina a palavra, ele ensina a doutrina do texto, mas ele não para aí. O que é que ele faz? Ele aplica. Né? Então, todo bom pregador, ele aplica o texto das Sagradas Escrituras, porque senão ele não vai ter pregado realmente. Se ele somente ensinar o que está escrito ali, mas não fizer algumas aplicações, e as aplicações devem ser em relação às coisas da vida das pessoas e ao mundo que nós vivemos hoje, é fazer essa ponte, né, entre o que a Bíblia diz e a vida das pessoas hoje. Se ele não fizer isso, ele não vai ter pregado. Então ele tem que aplicar a palavra. É isso que é meditar. Você vai lendo e você vai aplicando na sua vida. Onde é que eu estou pecando? Por exemplo, você lê um texto aqui no versículo 3, porque a tua benignidade é melhor do que a vida e os meus lábios te louvarão. Eu tenho considerado a benignidade do Senhor melhor do que a vida? Ou eu tenho não dado assim tanto valor à sua benignidade, à sua bondade, e outras coisas têm tomado conta, têm sido mais importantes para mim, mais valiosas para mim? Quando ele diz aqui no versículo 4, por exemplo, assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Né? Sendo esse Deus benigno, ele diz, eu vou louvá-lo, eu vou bendizer o Senhor. Versículo 5, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Veja que ele diz, eu farei isso, eu vou adorar o Senhor, eu vou bendizer o Senhor, eu vou me deleitar no Senhor.
Eu tenho feito isso. A meditação é uma aplicação na nossa vida. Aqui no versículo 11 diz assim: mas o rei se regozijará em Deus, qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam mentira, né? Então eu vou pensar, eu tenho me regozijado, eu tenho pensado que a mentira, ela vai dar em nada. Estou dando alguns exemplos aqui para os irmãos. Irmãos, isso é meditar, pensar e meditar. Olha, é um exercício. Nós temos a obrigação bíblica de fazermos isso todos os dias, tirarmos um tempo na nossa vida todos os dias. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes de seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Essa meditação, ela diz respeito a um momento da nossa vida, da vida devocional, onde nós vamos meditar, orar, meditar naquele momento ali. Não precisa ser um tempo muito grande, mas deve ser regular, diário, né? Guardar o dia do Senhor para isso, para essa meditação, mas ela deve estar sendo feita quando eu estou nos meus afazeres, no meu trabalho, no meu transporte. Eu devo estar meditando como, pastor? Os meus pensamentos têm que ser bíblicos, o meu modo de pensar tem que ser mais e mais de acordo com as Escrituras. As minhas opiniões, as minhas ideias têm que estar cada vez mais de acordo com as Escrituras. Agora, isso é um alimento, irmãos. Eu tenho que encher a minha mente das Escrituras, tenho que meditar, refletir, procurar entender, ler bons livros sobre as Escrituras, para que eu pense cada vez melhor, para que eu medite cada vez melhor, para que eu conheça esse Deus cada vez melhor. Não deixe a sua mente ser cheia de pensamentos, de ideias, de impiedade, e essas coisas ficarem ali. Não permita que o pecado, como alguns dizem, né? Você não pode impedir que um passarinho ele pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que um passarinho faça um ninho na sua cabeça, né? Isso é uma ilustração assim que eu acho interessante, porque você não pode impedir que venha qualquer pensamento na sua mente, você não pode impedir, você não pode evitar de ouvir os pensamentos dos ímpios, mas não fique pensando nisso, né? Mas não fique construindo toda a sua mentalidade. Não deixe fazer um ninho na sua mente, não deixe aqueles pensamentos florescerem e passarem a ser o seu modo de pensar. O nosso modo de pensar, de meditar, e que isso vai levar a um agir correto, deve ser de acordo com as Sagradas Escrituras, com a Palavra de Deus. O Catecismo continua falando assim: lembrar-se dele, né? Tem a ver ainda com a mente, mas veja que é uma questão lógica, né? A partir do momento que eu medito, que eu penso, eu vou me lembrar dele. Eu vou me lembrar do Senhor. Eu não posso deixar de ler esse texto, não. Vamos ler aqui, Eclesiastes 12:1. Eclesiastes 12:1. Vamos ler aí. Lembra-te também, Eclesiastes 12:1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Lembrar-se de Deus nos dias da mocidade. O livro de Eclesiastes é o livro das vaidades, que fala das vaidades, fala da vaidade da vida, que fala assim: você vai morrer. Você vai morrer. Aí você trabalha, estuda, faz um monte de coisa, mas você vai morrer. Quer dizer, a vida ela vai acabar no túmulo. É um livro que apresenta a dura realidade de que tudo vai passar. Tudo é vaidade. E que só existe, no final das contas, uma coisa realmente importante. Versículo 13, olha o versículo 13 aí. De tudo o que se tem ouvido, o fim teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem.
porque Deus há de trazer o juízo de toda obra e até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. No mundo em que se morre, no mundo em que no final tudo é vaidade, só tem uma coisa que realmente é importante: temer a Deus. Então, meu irmão, lembre de Deus. Lembre de Deus. Lembre de Deus. Lembre-te de Deus no dia da mocidade, antes que venha o dia da velhice, antes que venham os dias maus. Se nós perdermos esse entendimento que o que importa realmente diante de um mundo que tem pandemia, irmão, 600 mil pessoas, 600 e tantas mil pessoas morreram na pandemia, e nós vamos morrer também. O que adianta viver a vida, ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta gastar-se como se isso realmente fosse importante e esquecer o principal, que é o temor do Senhor? Este é o ensino aqui. E aqui, quando diz lembra-se dele, significa teme a ele, põe ele nos teus pensamentos. Vamos voltar para o catecismo. Lembrar-se dele, tendo em alta conta, honrando, adorando, preferindo, amando, desejando. Pensar um pouquinho aqui nesses verbos. Tendo em alta conta, honrando e adorando, preferindo, amando, desejando. A partir do momento que eu começo a pensar em Deus, eu percebo que nada, nem ninguém são mais dignos que Ele, e que Ele deve estar acima de tudo e todos. Eu devo tê-lo em alta conta. Portanto, eu vou honrá-lo assim. Portanto, eu vou adorá-lo assim. Percebe os verbos? Portanto, eu vou preferi-lo a outras coisas ou pessoas. Portanto, eu vou amá-lo acima de tudo e todos. E, portanto, eu vou desejá-lo acima de tudo e de todos. A partir do momento que eu me lembro dele, que eu temo a ele, né, tendo conhecido e reconhecido, e que eu o tenho em alta conta, eu honro, eu adoro, eu prefiro, eu amo e eu desejo. Ele é mais que tudo e que todos. E esses verbos devem ser um contínuo na minha vida. E é assim que eu estarei adorando e glorificando Ele. Isso é muito prático. Isso é muito prático. Vou dar aqui um exemplo para vocês, mais prático que eu consegui agora tratar. O dinheiro. O dinheiro. Quando eu tenho muito dinheiro, eu estou bem. Mas quando começa a me faltar dinheiro, eu começo a ficar muito mal. Quando eu tenho muito dinheiro, eu não busco ao Senhor. Vou deixando de orar, vou deixando de ir na igreja. Isso é um sinal que tem alguma coisa que está sendo em mais alta conta. Que eu estou honrando mais, que eu estou adorando mais, que eu estou preferindo mais, que eu estou amando mais, que eu estou me deleitando mais. Isso não deve ser assim. Nós devemos crescer no conhecimento do Senhor, de forma que quer eu tenha muito dinheiro, quer eu tenha pouco dinheiro. Lembra que Paulo diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor. O problema é quando o dinheiro ele está se tornando mais importante para mim. Quando eu estou com pouco dinheiro, eu devo continuar orando e buscando a Ele. E o dinheiro, pastor? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas me serão acrescentadas. Ele suprirá as vossas necessidades. Confie nele. Entregue tudo a Ele, vá trabalhar, vá estudar, vá buscar melhorar na sua profissão, vá buscar o seu pão. E Ele vai cuidar de você. Mas não viva colocando esse ponto
ou dinheiro, ou trabalho, ou o que for, como a sua preferência, que se você não tiver, você não tem paz. Um relacionamento, namorado, namorada, marido, mulher, é bom, muito bom. São coisas boas, e Deus diz, case, né? E crescer e multiplicar. E Deus casou lá as pessoas no Jardim do Éden. Mas nunca um namorado. Se não tiver um namorado, fico desesperado. Ou se não tiver um marido, fico desesperado. Uma esposa, fico desesperado. Por quê? Nem marido, nem esposa, nem namorado, nem um relacionamento. Nenhuma dessas coisas são a minha preferência. O que importa é que eu tenha Deus. Então, se eu sou solteiro, vivo minha solteirice em honra e glória a Ele. Se eu sou casado, eu tenho namorado, noivo, vou casar, faço tudo isso em glória e honra a Ele. E se, por exemplo, namorado deixar, eu não vou morrer por causa disso. Se, por exemplo, o marido morrer, a esposa morrer, isso acontece, eu não vou morrer por causa disso. A questão, o ponto, meus irmãos, é que a nossa preferência, isso é muito prático, eu coloquei aqui a questão de dinheiro, relacionamentos. E aí você pode aplicar a profissão, você pode aplicar as roupas, você pode aplicar a casa, você pode aplicar tudo. A nossa preferência tem que estar sempre nele. As coisas são coisas que ele dá para suprir as minhas necessidades. Mas se ele não der, é isso que significa contentamento. Deixa eu explicar para vocês o que é o contentamento cristão. Quando a Bíblia diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que significa isso? Que não vai me faltar nada no sentido que eu vou ter todo o dinheiro do mundo, todo o relacionamento do mundo, todos os prazeres do mundo, é isso? Não. É que Ele será a minha satisfação. É que Ele será o meu tudo. De maneira que, se sou casado, Ele é a minha satisfação, e não o meu marido ou esposo. Se sou solteiro, Ele é a minha satisfação. Se tenho muito dinheiro, Ele é a minha satisfação. Se eu ficar com pouco dinheiro, Ele continua sendo a minha satisfação. Eu me contento nele, eu prefiro a Ele. Eu adoro a Ele, eu sirvo a Ele. É isso, irmãos, a coisa é muito prática. Deixa eu aconselhar então os meus irmãos amados a que cresçam nisso, a que se desenvolvam nisso. Se você tiver uma coisa hoje, olha, vocês vão perder muitas coisas na vida. Muitas coisas na vida. Hoje você tem, amanhã você pode não ter. Você pode não ter o emprego que você tem hoje, você pode não ter amanhã. E quanto mais velhos vocês vão ficando, vocês vão perdendo pessoas, vão perdendo coisas. Isso é normal da vida, né? Eu já não tenho mais pai, já não tenho mais mãe, né? A gente vai perdendo. Mas o que é que nós temos? Nós temos quem? O Senhor. Paulo diz assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, o que importa é que eu tenha Cristo. É isso que é adoração, irmãos. Isso que é muito prático. De maneira que o seu contentamento e a sua alegria nunca deve ser as coisas. Então, eu quero, já está acabando o meu tempo, e eu vou encerrar aqui. Você pode até marcar que a gente continua a semana que vem desse ponto, né? Onde é que eu parei? Eu parei no desejando, tá bom? Vocês marquem aí. Amando, desejando, que tudo tem a ver com o que eu estou falando agora. Semana que vem a gente vai falar do temendo, né? Que é o último ponto aqui que fecha isso. Mas, deixa eu colocar para vocês assim a minha relação com as coisas. Deixa eu ver aqui. Não posso mexer aqui o celular da Carol, mas vou pegar aqui, por exemplo, fazer de conta que isso aqui é um celular, né? Usar o celular, porque o celular hoje, ele é, vamos dizer assim, virou um Deus, né? Então, como é que as pessoas, elas tratam, os homens ímpios, elas tratam as coisas? Então, se elas têm um celular, elas vão depender totalmente daquele celular e elas vão passar a adorar aquele aparelho e o que ela traz para elas, de forma que, se elas tiverem que passar um dia, irmão, uma hora sem o celular, elas não ficam em paz.
não fica em paz. Ela não consegue. Então, o que é isso? Isso é um sintoma de idolatria. É um sintoma que a minha vida passou a depender daquele objeto. De forma que, se eu não tiver, eu não posso viver. Não posso viver. Vocês percebem a coisa prática que é? Como é que um cristão deve olhar um celular? O cristão deve olhar um celular, as redes sociais e tudo na vida. Não como essa coisa, sabe? Que se eu não tiver, eu vou morrer. E se eu não tiver por 1 hora, eu vou ficar desesperado. Porque eu estou totalmente dependente daquilo. Não. Ele deve ver aquilo como um meio para glorificar a Deus. Para honrar a Deus. De maneira que o celular, estou dando aqui o exemplo do celular, mas qualquer outra coisa, ele está sempre abaixo. Deus, o que o catecismo diz aqui, irmãos? Preferindo, em alta conta, honrando, adorando, preferindo, amando, desejando, né? Deus, ele está aqui acima de tudo, ele é a minha preferência. E aquele uso do celular, das redes sociais, do que eu leio, do que eu busco, deve estar abaixo dele. Se o meu celular quebrar, se o meu celular, ele roubar, ele pifar, acontecer qualquer coisa, não perdi nada, porque eu ainda tenho quem? Deus. Eu posso passar, claro, aquele celular meio é útil, meio importante, meu trabalho, meu estudo, o que for, mas ele não é o meu Deus. Você percebe a diferença? Eu posso ficar sem ele. Eu não vou me desesperar porque aquilo parou de funcionar. Por quê? Porque eu tenho o Senhor, porque eu tenho Deus. O tempo que eu não puder usá-lo, eu vou usá-lo. Outras coisas, eu vou procurar uma outra atividade, eu vou cuidar do meu tempo em honra e glória ao Senhor. Se eu preciso dele, eu vou buscar, né? Ter um celular melhor, ou outro celular, o que for, mas aquilo não é a minha dependência. E sempre eu tratarei aquele objeto, eu estou dando exemplo do celular, meus irmãos, pode ser qualquer outra coisa, eu sempre tratarei tudo que está em volta de mim em honra e glória a Deus. Vai chegar o dia que você vai perder entes queridos, que você vai perder pessoas amadas. E aqui nós temos irmãos que já perderam pessoas amadas, né? Pessoas muito amadas. Mas há um que é mais amado, quem é? O Senhor. De forma, irmãos, que até o luto ele tem um tempo. O que é o luto? O luto é um tempo em que eu choro por aquela pessoa, mas o luto não pode ser o quê? Eterno. Eu conheço algumas pessoas que choram por seus mortos depois de muitos anos, né? Como se a pessoa tivesse morrido ontem. O luto, ele é o tempo apropriado e necessário para o choro, para o lamento de alguém que se perdeu, mas o cristão não vai chorar a pessoa a vida toda. Não vai ficar no luto a vida toda. Não deve ser assim. Porque aquele que morreu porque quem quis? Deus. Não importa a forma, não importa a maneira, não importa que tenha sido de forma até trágica ou natural, mas foi Deus que o levou. E esse Deus que o levou é o meu Deus, que quis assim. E que quis com um bom propósito, por mais que eu não entenda. E é por isso que eu digo, amém, Senhor. Entende, irmãos? Vou parar aqui, mas o que eu quero que vocês guardem é que nem pessoas, nem coisas, nem talentos devem superar a nossa preferência do Senhor, nosso deleite do Senhor. Mas tudo deve ser subordinado a Ele e deve ser olhado como algo que possa ser usado ou relacionado em honra e glória a Ele. Tá bom? Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos fortaleça cada vez mais. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos, hoje à noite, Senhor Deus, por Sua misericórdia, por Sua graça, nesta manhã, melhor dizendo, tratar deste assunto tão precioso, tão importante, começar a falar dele
que é, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ter o Senhor como nosso Deus, reconhecendo, amando, preferindo. Que possamos assim viver na nossa vida cada vez mais e glorificar cada vez mais o Seu nome, exatamente dessa forma, Senhor. Em Cristo oramos e agradecemos. Amém.